boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Agnes Natoterapias com a nossa querida Silvia Oliveira. Vamos falar um pouco da vida sistêmica, vamos falar um pouco do tarô e fazer essa correlação, né, do tarô e o sistêmico. Já chegou a nossa convidada, a nossa querida Silvia. Bora lá aceitá-la na live. Vamos lá, Silvia. Vamos entrar ao vivo. Certo, porque tá. Nosso querido Instagram tá desafiando aí. Oi, Rê. Opa, já tá aí. Que não se vê. Pois é, menina. Tá difícil, hein? Mas esse mês a gente tem 2 lives juntas, né? Temos 2 lives juntas. E essa live eu vou falar um pouco de tarô. Na próxima, eu também vou conversar um pouquinho também sobre arcanos maiores. Eu preciso sortear qual é o arcano que a gente vai trabalhar. E eu resolvi dar uma inovada, porque normalmente os tarólogos trabalham muito com os arcanos maiores e deixam, não vou dizer que deixam a desejar, mas eu acredito que tem muita gente que tem muita vontade de saber um pouquinho a respeito dos arcanos menores, principalmente aqueles que estão estudando o tarô e tem uma dificuldade muito grande nas memorizações. Você não precisa memorizar, você precisa entender a estrutura do tarô. Sim, saber qual que é a energia que cada um traz. E você sabe que eu conheço tarólogas antigas que não jogam com. Você colocou, eu achei bem interessante. Tem gente que não joga. Eu já cheguei a perguntar por que não jogava com os arcanos menores. Ah, porque é difícil. Ah, porque eu não sei. Porque fica naquela de decorar, Renilson. Eu já caí nessa brincadeira. A grande dificuldade é você conseguir olhar essas combinações e trazer a resposta simbólica para o teu cliente de uma maneira que seja coerente e assertiva. Antes da gente começar, eu vou trazer para vocês quais foram as referências bibliográficas. A Bíblia do Tarô, que está em PDF, que não tem como eu mostrar. O curso de tarô do Ney Knife. O curso da Cíntia Valota, que tem uma abordagem de arcanos maiores e menores dentro de uma perspectiva junguiana, que eu gosto muito. O tarô psicológico para iniciantes, da Corinne Morel. Corinne Morel, ela é uma psicóloga e uma psicanalista que tem uma abordagem mais freudiana. Não tem nada para iniciantes, tá? Porque quando você pega, às vezes, algumas coisas que ela fala, você precisa ter repertório em psicanálise para conseguir entender. E o que eu vou me debruçar, e eu pedi a bênção para a professora Suleine Schneider, tarô sistêmico de arcanos maiores e arcanos menores. Eu já fui analisando da professora Schneider, o método dela, a abordagem dela funciona, e sou, né, aluna da professora Schneider também. Eu pedi a bênção, Renildes, para poder citar o trabalho dela e o que é que eu estou fazendo dentro do setting oracular. E eu vou trazer para vocês mais ou menos como é que é o jeito que a gente trabalha, tá? Tá ótimo. Como que é a professora Schneider, ela é consteladora e ela constela, e é uma situação bastante inovadora, ela constela com o tarô. Olha que interessante. Muito interessante, Rê.
essa questão de você constelar com as cartas. Porque o que eu acho super interessante no trabalho dela é que a gente apresenta o sintoma. Só que as perguntas sistêmicas do tarô vão na estrutura do teu problema. E aí vem as perguntas sistêmicas que faz com que você tenha uma postura crítica e reflexiva sobre o seu dilema. Interessante. Mas antes, muito interessante, Rê. E é o que eu vou à distância e presencial também, ou só para quem vai fazer a distância? Olha, eu fiz a distância. Eu fiz a distância e foi num período, acho que de Natal, em que as pessoas estavam... Normalmente, algumas pessoas ficam melancólicas, tristes, e aconteceram situações não muito legais na minha vida pessoal, e eu constelei com ela. Caiu muito 10 espadas, que de certa forma fala que eu estava sobrecarregada mentalmente, fala de situações de vitimismo, e as perguntas sistêmicas eram: por que eu estou insistindo em ficar nessa situação? Será que eu tenho a capacidade de pedir ajuda? Eu tenho a capacidade de tirar as espadas? Então, são questionamentos que fazem com que, assim, é para os fortes, porque vai tanto ali que eu fiquei em carne viva e em decomposição para poder me curar, tá? Mas alguns clientes você tem que tomar um certo cuidado para não ir muito contra os mecanismos de defesa do seu consulente. Se for entrar muito ali na ferida, né? Porque pelo que você falou, abriu mesmo. Vamos abrir aí e tal, né? Então, a gente trabalha com a verdade até o determinado momento em que o teu consulente aceita essa verdade. Antes da gente começar a falar a respeito dessa abordagem sistêmica, a gente não sabe com quem a gente está falando, a gente vai subir isso daí para o YouTube, para o Instagram. Eu vou falar um pouco a respeito da estrutura do tarô. Então, o tarô, ele é um oráculo composto de 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, essa é a estrutura, dá um total aí de 78 arcanos. Os arcanos maiores, eles falam da evolução do ser humano, tanto que a gente fala da jornada do louco. E os arcanos menores, eles são divididos, né, em 4 naipes, e falam a respeito do livre-arbítrio do nosso consulente. E cada naipe fala um pouco da historinha, né, desse livre-arbítrio. Então, a gente tem ali um naipe de copas. Está falando aí, o elemento é água, está falando a respeito das questões aí intrapessoais e sentimentais e emocionais do nosso consulente. O naipe de paus, que rege o elemento fogo, fala de dinamismo, de protagonismo, do cliente tomar as rédeas da sua vida, fala da questão, o fogo fala de transformação, ou seja, o que é que eu estou fazendo para colocar os meus planos em prática. A gente tem o naipe de ouros, que fala do elemento terra, em que eu vou colocar as minhas ideias no papel e aterrar isso. E o naipe de ouros te faz aí um convite de como é que você transforma os seus talentos. E vem o naipe de espadas, que fala do elemento ar, que rege aí os nossos pensamentos, como você ordena as suas ideias. Mas quando a gente abre o oráculo, né, nos nossos consultórios, no nosso setting, na nossa ofiça, o que mais a gente vê são nós psíquicos de difícil solução. Sim. E que às vezes o teu cliente está dando o canto da sereia e não consegue, de certa forma, identificar esses transtornos mentais e reelaborar e ressignificá-los. E daí vem a prática dos oráculos, né?
dos arcanos, que pode ser tanto o tarô quanto outro oráculo, no sentido da gente fazer essa mediação de conflitos no processo desse consulente de autocura. O consulente que quer, de certa forma, trazer o tarô e o oráculo dentro de uma perspectiva de autoconhecimento, e não um tarô adivinhatório. A gente já sabe, desde o livro da Sally Nixon, o tarô e o Jung, que o tarô deixou de ser uma ferramenta adivinhatória, um oráculo de uma maneira duvidosa de adivinhação, e se tornou, para alguns taroterapeutas, ferramenta de psicanálise para aqueles que enveredam para a linha freudiana e ferramenta de psicologia analítica para aqueles taroterapeutas que vão mais para a linha junguiana. Então, vamos falar um pouquinho, então, como é que funciona esse método. Eu vou falar um pouquinho, então, para o pessoal sobre esse naipe aqui. Eu vou trabalhar com o naipe de espadas, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro naipe, que é o naipe de as de espadas. Esse as de espadas representa inícios. Os as representam inícios. Esse as aqui representa, dentro de uma pergunta sistêmica, caminhos abertos, siga em frente, não tenha medo, assim como a carta do mensageiro no baralho cigano, mas te faz um convite de tome decisões com clareza. Te pede eixamento divino, razão, equilíbrio. Aí nós vamos para o 2 de espadas. A gente já vê uma personagem, uma mulher, na defensiva, com a lua aqui. A lua já tem uma linguagem simbólica de que a lua dentro do arcano, quando cai a lua no tarô, eu já penso assim, nossa, ou é intuição, ou é bruxaria, ou é feitiçaria, mas na maioria das vezes a lua já fala que a pessoa está um pouquinho fora da caixinha, que está com algum probleminha mental e está com dificuldade de ter essa superação. Então, o 2 de espadas fala de conflito interno, de alguém que está na defensiva. E qual seria a pergunta sistêmica desse naipe? Você consegue tomar decisões na sua vida com clareza e com calma? Porque chega em determinados momentos na vida da gente que a gente dá uma raiva, um ciricutico na gente, a gente tem vontade de dar na cara de todo mundo. É a força. Eu já via a Renildes na força. Ai, Jesus, Maria e José. Mas a analisada, ela não vai fazer isso. Quando vai embora é difícil, né? Tem que saber cantar o ponto certo. Então, vamos tomar as decisões com clareza, com calma, porque nem tudo a gente consegue passar uma borracha. As nossas atitudes, às vezes, a gente não consegue passar uma borracha. E o que a gente fala, as palavras não são ao vento. Aí a gente vai para o 3 de espadas. O 3 de espadas, literalmente, é uma pessoa que está com o coração partido. Vem mágoa, vem ressentimento, vem tristeza. Será que essa pessoa está pronta, de certa forma, para tirar essas espadas? O que te feriu? Quem te feriu? Você está pronto para se transformar? É um momento no 3 de espadas que é para você olhar para o seu sofrimento e para a sua dor. É um momento aí que você tem que trazer um acolhimento para o teu cliente, porque ele está no 3 de espadas e, de repente, a sociedade, a família, os amigos falam, eu estou sofrendo, deixa para lá. Quando
Quantas vezes eu já estive no Três de Espadas e a pessoa fica na competição de que ela sofreu mais do que você. Menosprezando, né? Isso se chama invalidação. É diferente de discussão. Eu sei da sua dor, eu entendo, eu te escuto. Eu posso não concordar, mas eu te respeito. Sim. O cara que está no Três de Espadas é desrespeitado frente ao sofrimento dele. Sim, sim. É invalidado e a dor começa. Como é que você vai tirar essas espadas se o cidadão não é acolhido? Existe aí um momento para que ele consiga sair ou para que ela consiga sair, esse sujeito consiga sair do Três de Espadas, é necessário o acolhimento nesse processo de mediação. Para reavaliar o que deu certo, o que não deu certo e dar o salto quântico de sair da tristeza e da melancolia. Aí vem o 4 de espadas. O 4 de espadas, a palavra-chave fala de cautela. Mas eu entendo o 4 de espadas, sabe aquela coisa, vamos dar um passo para trás para dar dois para... Dar um passo para trás para dar dois para frente? Novamente, é o não agir aí na pulsão, no impulso. O 4 de espadas também tem um questionamento sistêmico que é, você consegue ordenar as suas ideias? Daí essa cautela de dar um passo para trás para depois dar dois para frente. E também fala que se eu dou um passo para trás e depois eu não ando para frente, você está se escondendo de quê? Então, Aí nós vamos para o 5 de espadas. É brigas, confusões, batalhas. E os questionamentos aí, para que você está brigando tanto? O que você ganha? O que você perde frente a isso? Vale a pena? E também fala de pensamentos destrutivos, de vitimismo. Então, o 5 de espadas faz esse convite de você repensar essas batalhas. Você está num ambiente nocivo, com pessoas nocivas? Então, o convite é igual a carta do chicote no baralho cigano, mais vale um bom acordo do que uma bela briga, porque cansa. sim. Às vezes é melhor ir por Gaia, às vezes é melhor ir pelo viés da diplomacia. Aí nós vamos para o 6 de espadas. O 6 de espadas como diz a Cíntia Balota, o pior já passou. No início dos meus estudos, que eu jogava mais para os amigos, para as pessoas, como normalmente a gente começa para a gente mesma, tudo bem, o pior já passou, memorizei. Só que, sabe quando falta alguma coisa? Tá muito legal se o pior já passou. Preciso de alguma coisa que eu consiga entender melhor. Olha, as espadas já estão tudo lá para trás. E a personagem está olhando para onde? Justamente para essas espadas, né? A direção dela está indo para essas espadas. Em direção a essas espadas, mas ela está olhando para o horizonte, Renilson. Tá vendo coisas melhores? O 6 de espadas é uma revisão do que aconteceu lá no passado. O que é que eu vou levar do passado para trazer para o meu presente, para eu transformar o meu futuro numa situação melhor.
Mas o grande questionamento que eu peguei no Seis de Espadas com uma cliente e era questões empresariais. Por isso que às vezes a gente fala assim, pô, é negócio, é dinheiro, é ouros. Não. Você tem que contextualizar o naipe para aquela pergunta do teu cliente. O Seis de Espadas representava que o patrão dela não sabia para onde ir. Tem gente que fala assim, jovenzinhos, o louco. Ah, eu quero ir embora, eu quero ganhar o mundo. Para onde você vai? Ah, eu vou, sei lá, para Tailândia. Você tem alguém lá? Você tem parente lá? Você sabe a língua? Você vai trabalhar no quê? Para onde você vai? Pode até ir, né? Desde que você saiba esse direcionamento, né? Pode até Exatamente. ir. Desde que você saiba. Vai passar perrengue? Vai. Conheço muita gente que foi por exterior e acabou passando uns perrengues. Mas acabou ficando muito tempo. Eu tenho uma amiga que morou quase 20 anos na Inglaterra e foi sozinha, com a cara e com a coragem lá. Mas ela já deveria ter recursos internos para conseguir conta do recado. Ela ativou o. Exatamente. E ela era boa em inglês. Aí ela fez um bom curso aqui, ela foi pelo menos dominando a língua, né? Exatamente. Porque se você não sabe italiano, você não sabe inglês, quem é que vai te dar emprego? Pois é, Então, tá vendo que ela já tem recursos? sim. Ela já E, ativou no sentido de como é que ela vai se manter, sabendo inglês e tendo habilidade e talentos sobre alguma coisa que ela saiba fazer, ela vai conseguir sobreviver. exatamente. O carro fala de metas e que estratégias você vai criar para chegar até a sua meta. O arcano do carro. Sim. Por isso que se fala, toma as rédeas da sua vida. Mas aí a gente vai aqui para o 7 de espadas. A gente vê aqui, ó, um ladrão roubando coisas ali no fundão, né? E carregando as espadas. É mais do que o 4 de espadas que fala de cautela. Fala que tem gente que vai puxar o seu tapete dentro do tarô adivinhatório. Mas o questionamento é: que mentiras você está falando para você e para os outros? Será que o que os outros falam para você te convém? Então, é uma carta que pede para as pessoas estar sempre em estado de alerta. Ela não pode estar desatenta. E vem essa aqui, a 8 de espadas, que é o arcano da esquizofrenia, da paranoia, dos traumas. Fala de situações que aconteceram no passado desse consulente, que ainda estão muito frescas aí no presente, que a pessoa tem medo de fracassar, por isso ela tem medo de se arriscar novamente. E perguntas sistêmicas por que você está presa nessa situação? O que é que te impede de sair dessa situação? Tá toda amarrada aí, vendada, né? Como se não quisesse ver, né? Então, o que é que te prende e por que você não sai dessa situação? Que medos e que traumas estão aí acontecendo? Aí a gente vai para o 9 de espadas, que eu associo muito aqui, ó, ao arcano do enforcado. Então, são situações aí que a pessoa precisa olhar sobre um outro ângulo. É como se a pessoa, o consulente estivesse de braços e pernas atados, mas está numa vibração de vitimismo, porque você observa aqui, ó, uma coroa. Vamos olhar essa situação sobre um outro ângulo? Vamos deixar de olhar o problema e vamos tentar trazer soluções? Pode estar no pânico paralisante. E o 9
nove de espadas aqui, a gente observa alguém que parece que despertou do pesadelo. Qual seria a pergunta sistêmica? Porque quando a gente acorda de um pesadelo, é que a gente não suporta e não tolera mais o conflito. Eu preciso despertar para sair dessa situação. O despertar e vir à consciência é o último recurso da minha consciência de fugir do conflito. Eu abri os olhos. O que é que você tem medo de enxergar? Eu achei E como é que... interessante. Ai, desculpa. Pode falar. Eu achei interessante também que, para mim, né, esse arcano, ele trouxe a necessidade de fazer uma revisitada lá no 6 de espadas, né? Para mim. Não sei se estou certa. De repente fazer uma revisão de tudo, né? Sim. Para ver o que está acontecendo. Porque quando a gente vai... O questionamento é aquilo que você não quer enxergar, você vai lá de novo no 6 de espadas, no sentido de você conseguir entender que direcionamento você quer dar para a sua vida. E aí vem o despertar. Não adianta a gente querer, porque isso aqui é como se a gente estivesse dando um murro em ponta de faca. Como é que eu vou querer resultados diferentes se eu estou fazendo tudo igual do mesmo jeito? Exato. Vai cair a torre. Porque o meu problema é estrutural. Nada como fracasso para recomeçar inteligentemente. E cair na real é a melhor das quedas. Só que eu vou ter que começar tudo de novo diferente, com bases mais sólidas. E às vezes a pessoa não tem preguiça, ou não quer, ou tem resistência de começar de uma maneira que não seja como ela gostaria que fosse. Aí nós vamos para o 10 de espadas. A pessoa está sobrecarregada, carrega malas que não pertencem a ela. Fala também de situações em que essa pessoa também ela precisa entender, como o 10 de espadas, que como seria a vida dela se ela não ficasse sobrecarregada sobre muitas coisas. O que aconteceria se a sua vida não fosse desse jeito, desse jeito e desse jeito? Também tem traços, às vezes, aqui no 10 de espadas, de pessoas que gostam e que gozam do vitimismo. Eu sou mãe, eu me sacrifico pelos meus filhos, mas eu me sacrifico pelos meus companheiros de trabalho. Ai, como eu sofro. Parece que a pessoa precisa, de certa forma, se sentir útil e chamar a atenção por conta do vitimismo, e ela precisa o tempo todo fazer o mais do que ela precisa fazer. Vai chegar uma hora que ela vai estourar, no sentido de um suposto reconhecimento e chamadas de atenção. Quando caiu na minha constelação o 10 de espadas, eu estava extremamente sobrecarregada e de certa forma, não que eu estava numa situação de vítima, mas no sentido de como é que poderia ser a minha vida se eu não estivesse passando por aquela situação. O que seria da minha vida se eu não tivesse determinadas pessoas na minha vida? Ou assumir um papel que não corresponde a mim? E o quanto eu posso ser e o quanto eu me permito ser, como diz a mesa radiônica, né? Dos círios. E aí a gente vai para o valete de espadas. Os valetes são as 4 faces do louco no início da jornada da imaturidade. Então, é uma pessoa que está presa no próprio conflito.
e ela não consegue ressignificar isso sozinha. Ela está dentro de nós psíquicos de difícil solução. E a questão aí, você consegue fazer os seus projetos e finalizá-los? Tem gente que começa e para. Cavaleiro de espadas, aquele que pula os seus obstáculos com o seu cavalo branco. Já venceu as crenças limitantes e bloqueios. Mas o cavaleiro de espadas fala algumas questões sistêmicas, você consegue tomar decisões de uma certa maneira que seja friamente. Porque pode envolver algumas pessoas e essas pessoas pode vir a ser machucadas. Cai muito cavaleiro de espadas, por exemplo, naqueles jogos do Big Brother. Ah, é meu amiguinho ali. Mas eu tenho que tomar a decisão de quem é que vai ficar do meu lado e quem não vai e quem vai embora. Tem que tomar essa decisão cirurgicamente, tem que tomar essa decisão de uma maneira que seja coerente e racional e que defenda o meu território pessoal. E tem que tomar um cuidado, porque se esse cavaleiro de espadas estiver de ponta cabeça, é uma pessoa que passa por cima de qualquer pessoa, tá? O ideal é conciliar a razão com a emoção, buscar um equilíbrio, uma temperança. Mas nem sempre tudo na vida a gente consegue agir na temperança. Pois é. A vida exige antes eu do que ele. Aí a gente vem para a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela é uma boa conselheira. Ela fala ela dá bons conselhos e ela dá esses bons conselhos na base da frieza, da racionalidade. Dentro de questões sistêmicas, fala da sua mãe metafórica. E as feridas da criança interior. O rei de espadas é uma pessoa que consegue os seus objetivos com astúcia e é extremamente estrategista. E dentro de questões sistêmicas, também fala do seu pai metafórico e as feridas do seu pai e as feridas da sua criança interior. Isso dentro de uma perspectiva sistêmica, isso dentro de uma perspectiva freudiana. Tudo bem até aí? Tranquilo, Rê? Tranquilo, tranquilo. Olha, eu trouxe pra gente Feridas de Mãe e de Pai, do Léo, e eu fiz algumas adaptações, tá? Pra gente poder trabalhar essas espadas. No meu jogo que eu fiz, caiu 8 de ouros, correspondente ao meu pai. E meu pai parecia que o que o meu pai esperava de mim era 5 de ouros. 5 de ouros fala de pobreza, de miséria. Mas eu não estou pobre, eu não estou miserável. Eu posso estar em uma condição melhor dentro da perspectiva dele de desencarnado. Mas o que o meu pai estava meio chateado era... O 5 de ouros fala de exclusão. Situações em que as pessoas são invalidadas e situações em que a pessoa ou se exclui ou é excluída. Aí eu vou ter que constelar isso. Dentro dessas questões de conflitos, a gente pode trabalhar com técnicas psicoterapeutas. Então, eu já trabalhei no 8 de espadas com uma das minhas clientes, que eu não posso mencionar o nome. Trabalhei com sagrado feminino, trabalhei com banhos de assento, trabalhei com vaporizações, trabalhei com florais, e aos pouquinhos trabalho com mesas radiônicas, trabalho com a psicanálise, trabalho com TCC, porque eu acredito que essas perguntas sistêmicas é um TCC.
terapia cognitiva comportamental, porque acho que o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas, e só ela pode dar essas respostas para ela mesma, e a gente faz a mediação. Então, acho assim que uma abordagem, junto com outras técnicas, a gente vai compondo aí o repertório de tratamento dos nossos consulentes, né? Consulentes analisandos. E sai situações bastante bacanas. Rê, você quer trabalhar, para a gente finalizar, com o jogo da rainha e do rei de espadas, ou você quer trabalhar uma tiragem para a gente finalizar a nossa live, que são a tiragem dos 4 elementos, que a gente trabalha os naipes. Vamos fazer dos 4 elementos? Show! Então, a tiragem dos 4 elementos, tá aqui no meu livro mágico, fala do seguinte: os arcanos maiores, que me ajuda no meu crescimento pessoal e espiritual. O paus, o que me ajuda para encontrar a minha força de ação. Copas, o que me ajuda para entrar no fluxo da vida. Espadas, o que me ajuda a ter clareza na vida. E ouros, o que me ajuda a movimentar e a ser persistente na realização dos meus sonhos. Maravilha? Maravilha. Bom, estou aqui com os arcanos maiores. Com os arcanos menores aqui e maiores. E vamos lá. Vou embaralhar. Eu embaralho assim, ó. Porque eu quero levantar a vida do meu consulente. Direita, esquerda ou do meio, Rê? Vamos de esquerda. De esquerda. Vamos lá. Boa noite, Martinha. Tudo bom? Paus. Copas. Espadas. Então, vamos lá. O arcano que me ajuda, desculpa que eu tô sem eu tô sem meu óculos multifocal, tá? Eu tô com óculos sobressalente, é difícil de eu enxergar. O que me ajuda no meu crescimento espiritual. Caiu aqui o arcano da temperança. Então tá falando aí da gente buscar aí o equilíbrio. Fala também, quando cai a temperança, é uma pessoa que é muito ansiosa, quer tudo para ontem. E a chave do nosso sucesso é processual. Então é tudo no tempo de Deus. Tudo ao seu tempo. A temperança também fala que essa pessoa
ela pode vir a ser uma pessoa que traz calmaria para os outros. Os anjos e arcanjos não trazem essa calma, Sim. o equilíbrio. Então, o que é que, para o trabalho espiritual e para o crescimento dessa pessoa, se agarra às magias cabalísticas, se agarra aos arcanjos. A gente sabe que a diferença entre anjos e arcanjos, que os anjos eles podem cair, tanto que houve a guerra no céu. Mas os arcanjos correspondem, de certa forma, e se aproximam à face de Deus. Então, se agarrar à espiritualidade e não à religiosidade, pode ajudar essa pessoa no sentido de buscar o seu equilíbrio interno e a sua luz interna do eremita, do autoconhecimento. Aí nós vamos para o paus, o que me ajuda a encontrar a minha força de ação. Tá falando aqui, veio um arcano maior com um arcano menor, tá? Eu tive que puxar 2. O arcano do diabo fala de ilusões. O arcano do diabo, se você olhar, essas duas pessoas não estão presas ao diabo, aos excessos. Sistemicamente, o diabo fala de situações em que essa situação é nociva, mas ao mesmo tempo eu repito essa situação viciosa. E está falando que com 10 de paus que essa pessoa está sobrecarregada. Então, eu entendo isso daí como se fosse um vício de comportamento. Tem situações, se a gente pensar assim, é vício, como se o diabo fosse um vício. O vício pode ser vício de cigarro, vício de droga, vício de bebida ou vícios de padrões de comportamento. Por exemplo, um vício de padrão de comportamento. A mulher apanha do marido, mas ao mesmo tempo ela volta. Para nós, a gente pensa, nossa, que loucura é essa? Às vezes, a pessoa está inconsciente. Aqui, a gente vê, no 10 de paus, que já existe uma consciência disso. Existe um start de mudança. É necessário aqui, para que as coisas andem e a pessoa decole nos seus projetos e realizações, no sentido de manter o padrão de que algumas coisas que não convêm merecem ser transformadas. É abdicar e abrir mão de um prazer imediato para fins mais saudáveis e sólidos. Isso vai exigir que ela vai ter que abrir mão de algo que não vai ser tão prazeroso, mas que é necessário. Aí a gente vai para copas, o que me ajuda a entrar no fluxo da vida. Fala aqui, ó, do 4 de copas, fala de estagnação, de coisas que estão paradas, as coisas não estão andando na minha vida, talvez seja algum problema no sentido de, sei lá, eu não consigo amor na minha vida. O que é que tá aí pegando? Ó, cai aqui a carta da Imperatriz. Será que está fazendo bom uso da energia feminina para conseguir os seus intentos? Vamos puxar mais um arcano só para confirmar o que é que está acontecendo. Conheço essa O que a coisa da Renildes? Imperador e imperatriz. O que eu observo que para uma mulher conseguir, de certa forma, ter uma mulher ou uma pessoa conseguir, de certa forma, ter um equilíbrio no amor, precisa ter o equilíbrio do quê? Dentro de uma visão junguiana, o ânimos e a ânima. Para que serve o homem? E para que serve a mulher?
Esse equilíbrio, ó, o tempo todo está pedindo equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Talvez essa figura aqui está fazendo muito uso da energia masculina, aí fica aquela mulher maravilha, e não se permite, às vezes, de certa forma, ser cuidada. E aí atrai o quê? A mulher que é pau para toda a obra. Pode deixar que eu pago as contas, pode deixar que eu compro remédio, pode deixar que eu resolvo tudo. E onde é que fica o homem nessa situação toda? Aí está atraindo homens com uma energia muito feminina. Ou vice-versa, se for um consulente. Uhum. Então, o que o jogo está pedindo no amor é o que? Equilíbrio. Fazer uso da sua energia feminina para conseguir os seus intentos e fazer uso da sua energia masculina para conseguir os seus intentos. É o equilíbrio do Yang e do Jung. A mulher entrar com a feminilidade, a mulher pedindo a proteção, a mulher pedindo um homem que seja cuidador, e o homem, de certa forma, pedindo na figura feminina essa sensibilidade, esse cuidado, essa compreensão. O que eu vejo aqui que está parado, a minha intuição está falando que tem gente aí, se for uma mulher, que o cara está entrando com a pica e está tudo certo. Ou a mulher está achando que a preciosa dela resolve tudo. É companheirismo. É o sonho de duas pessoas que querem estar juntas. E é necessário que ambas as partes sejam ativas no amor. Quem foi que disse que amar é gostosinho? Ai, ai, ai. Espadas, o que me ajuda a ter clareza na vida. Fala do carro. Fala de 2 de paus, para onde você também quer ir. Porque está segurando o mundo e olhando para o horizonte. E fala de intuição. Então, o que tá, a questão das espadas está perguntando para onde você quer ir. E a sacerdotisa, diferente da imperatriz, que é uma boa comunicadora, a sacerdotisa pede a intuição, é a capacidade de análise a curto prazo, de tomar decisões a curto prazo, mas é a capacidade de analisar uma situação. E aí sim você criar as estratégias para onde você quer ir. E para finalizar, ouros, que me ajuda a me movimentar, né, nas minhas realizações e sonhos. Eu vejo aqui, ó, que o sonho dessa pessoa, seja um homem ou seja uma mulher, não sei, desse sujeito, cai 10 de copas, família. E cai a carta do julgamento ou do renascimento. O que é que eu vou ter que abrir mão ou o que é que eu vou ter que reelaborar? O julgamento fala de reelaborar, de abrir mão. O que é que eu vou ter que repensar na minha vida? Se eu quero repensar na minha vida, se eu vejo aqui, eu vejo muito uma pessoa que quer ter uma família, que quer ter um relacionamento longo, sério e duradouro. Será que o que você está escolhendo é a pessoa certa? Que critérios você está tendo com base de equilíbrio? Porque a energia aqui está boa para encontrar uma pessoa boa. Só que o que eu vejo é padrões repetitivos. Como é que eu posso encontrar um homem ou uma mulher que, de repente, não está na mesma vibração dos meus valores, minhas crenças e os meus objetivos?
também pode falar aqui de que então vai ter que abrir mão desse padrão. Que a nossa carência não nos leve para os braços errados. Sim. E se quer uma família, e a gente está falando de ferida de pai e de mãe, quem é a mãe? Quem será a mãe dos meus filhos e quem será o pai dos meus filhos? Isso é para sempre. Em terra, né? E serão um eterno casal. Então, antes de ficar desse casa separa, casa separa, casa separa, critérios, aqui, ó, que pede aqui na carta do diabo, critérios para escolher a pessoa certa na sua vida. Analisa bem o que você quer, para não ter surpresas desagradáveis no futuro. Se seguir certinho, show. Como diz na Bíblia, sem querer ser católica, o casamento é eterno, desde que você saiba com quem é que você vai se casar. E vai ter que abrir mão de algumas situações aqui com a carta do diabo. Como é que eu vou querer noivar, casar e ter o 10 de copas se eu estou me comportando como uma mulher solteira ou como um cara solteiro? As escolhas a gente faz e aí a gente aguenta o tranco das nossas escolhas. Isso é ser maduro. Eu vou finalizar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a oportunidade novamente de estar aqui e trazer novamente conteúdo nutritivo e o que eu entendo que está em vogue dentro dos estudos de tarô, que é algo que eu acredito que eu vou estudar nessa vida e nas próximas vidas. E um bom domingo para todos e uma ótima semana. Gratidão, Silvia, por mais essa live, bastante interessante, esclarecedora. Gostei desse conteúdo. É interessante ver esses vários links, né, que são colocados para o tarô, porque ele é um oráculo bastante rico, né? Ele pode trazer bastante coisa, né? E muitas soluções de várias formas de visualizar, né? Isso que eu acho interessante no tarô. Então, gratidão pela live, mais uma vez, com bastante conteúdo interessante, né? E até a próxima live, né? Daqui mais ou menos uns 15 dias a gente tem mais outra live, né? Nós temos outra live. Né? E é isso aí. Então, gratidão, muita gratidão a você, a todos que estão e estiveram aqui presentes e que vão estar, né? Porque a gente vai deixar aqui e vai levar lá pro YouTube também, né? Um ótimo domingo, um ótimo restante de domingo para você e para todos, né? E uma ótima e abençoada semana para nós, né? Estamos iniciando mais uma semana, né? De bastante prosperidade, se Deus quiser. E Ele quer. Com certeza. Obrigada, viu, Rê? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.